Mais uma vez, boa noite aos irmãos, dando continuidade ao nosso estudo do livro A História da Igreja, do irmão Andrew Miller. Item Comoções Civis. Desde já, deixo a informação que vou dar umas paradinhas. Quem quiser fazer um comentário, fique à vontade. Quem quiser fazer alguma indagação também, vamos lá. Comoções civis. Vou fechar aqui. Mesmo sendo um homem bom, Jan Hus havia negligenciado o conselho benéfico do apóstolo. Ele primeiro se envolveu em uma disputa universitária quanto aos privilégios dos alunos e, novamente, sua oposição a Gregório XII. Ofendeu profundamente o arcebispo da Boêmia, que se aliou ao antipapa. Tem um comentário lá embaixo sobre o que seria o antipapa, a gente faz a nota do texto, depois a gente lê. Decretos proibitivos foram emitidos contra Hus, mas, sendo um grande favorito na corte e com o povo, nada foi feito. Ele obteve permissão para continuar sua pregação na língua vernácula. Mas em poucos meses surgiram circunstâncias que reacenderam as chamas das contendas religiosas na Boêmia. A nota do texto do 3, que fala sobre o antipapa, diz que isso ocorreu durante a grande cisma papal, conforme já relatado em sessões anteriores deste mesmo capítulo, durante o qual Gregório XII era um dos papas, ou antipapas, que contendiam entre si pelo trono pontifício. Ok. Um dos primeiros atos de João 23, ao tomar posse da cátedra papal, foi enviar seus emissários para pregar uma cruzada contra Ladislau, rei de Nápoles, e oferecer as indulgências usuais. Os vendedores dessas indulgências, enquanto discursavam ao povo sobre o valor de suas mercadorias, foram interrompidos e expostos ao insulto e à indignação. Os magistrados interferiram. Alguns dos manifestantes foram apreendidos e executados em particular. Mas o sangue que ocorreu da prisão para a rua traiu o destino dos prisioneiros. As mulheres mergulhavam seus lenços no sangue para guardá-los como uma relíquia preciosa. As paixões da multidão foram estimuladas ao máximo. A prefeitura foi invadida e os corpos sem cabeça desses jovens foram carregados pelo povo em procissão solene pelas várias igrejas, entoando hinos sacros. Por fim, foram enterrados na capela de Belém, com as ofertas aromáticas que eram frequentemente
depositadas nos túmulos dos mártires. Os 3 jovens eram agora mencionados em sermões e escritos como santos e mártires. E assim, o movimento aumentou ainda mais. John Hus, sabendo que era suspeito e acusado de ser o principal motor por trás disso tudo, sabiamente retirou-se da cidade por um tempo. Ele foi convocado, mas sem efeito, para comparecer perante o Tribunal do Vaticano. Hus foi então declarado como estando sob o banimento da excomunhão e o local de sua residência sob interdito papal. Apesar das censuras da igreja, ele continuou pregando por todo o país. As mentes das pessoas, já bastante agitadas, eram facilmente suscitadas a maior indignação contra o clero. Quase todo o reino estava do seu lado, pelo menos contra os abusos da hierarquia. Então, um tempinho aí, se algum irmão quiser fazer algum comentário, fica à vontade. Pode subir o texto? A prisão de John Hus. A agitação gerada por esses acontecimentos não foi dissipada quando o Concílio de Constança se reuniu. O imperador Sigismundo, que havia convocado o concílio, pediu a seu irmão, o rei Venceslau, que enviasse Hus a Constança e prometeu-lhe um salvo-conduto. Os termos deste passaporte eram muito explícitos. Exigia que todos os súditos do imperador permitissem que o doutor entrasse e saísse em plena segurança. Hus obedeceu prontamente à convocação do imperador, pois sempre desejara a oportunidade de apelar a um concílio geral. Ele chegou a Constança antes do imperador e foi imediatamente levado. Vamos fazer a leitura na nota do texto, onde tinha 4 lá em cima. As mercadorias são indulgências, isto é, os perdões de pecados que eram oferecidos pela Igreja Católica em troca de dinheiro ou bens. Continuando. Ele chegou a Constança antes do imperador e foi imediatamente levado. Pode subir. Perante o Papa João 23 para exame. Suas doutrinas eram bem conhecidas. Uma longa lista de acusações foi feita contra ele. E como se recusou a retratá-las, foi lançado na prisão sob a acusação de heresia, apesar do salvo-conduto do imperador.
E para justificar sua flagrante violação de honra e pacificar Segismundo, eles aprovaram um decreto de que nenhuma fé deveria ser mantida com um herege. Queixas ruidosas vindas da Boêmia foram enviadas ao imperador. Ele recebeu a primeira intimação sobre a prisão de Hus com indignação e ameaçou escancarar a prisão. Mas, ao chegar a Constança, ele foi confrontado com argumentos da lei canônica, insistindo que o poder civil não se estendia à proteção de um herege. E os padres traiçoeiros absolveram o imperador de toda responsabilidade, que então permitiu que os inimigos de Rus seguissem seu curso. Na escuridão de uma masmorra repugnante, sem um sopro de ar fresco e assediado por padres e monges, o reformador ficou muito doente. Mas o iludido imperador não se importou com nenhuma dessas coisas. No entanto, não faltaram historiadores que condenam totalmente a conduta infiel do imperador e o acusam de ter violado a verdade, a honra e a humanidade, ao entregar Rus à vontade dos padres. Entre aspas, a violação de fé, diz Milman, não admite desculpa. E a perfídia é duas vezes pérfida em um imperador. Outros afirmam que, ao sacrificar Rus dessa maneira, ele acumulou para si muitos problemas que surgiram durante o resto de seu reinado. Mas o que devemos dizer do futuro sombrio, sob a sombra terrível daquele abandono sem coração de um verdadeiro servo de Cristo aos impiedosos padres de Roma? O mestre não se esquecerá de reconhecer naquele dia sua identificação com seu servo e da maneira mais comovente. Entre aspas, em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mas, se essa foi a culpa do imperador, imagine qual deve ser a culpa do Papa e dos prelados. Devemos deixar a resposta para o grande trono branco. Pode subir? Os pressentimentos mais sombrios já estavam se formando em torno do Papa. Na primeira sessão do concílio, foi proposto que os 3 papas deveriam renunciar antes da eleição de um novo pontífice. João, o único dos 3 presentes, prometeu renunciar pela paz da igreja e ler sua própria
abdicação no dia seguinte. Mas promessas, juramentos ou honra não significam nada para. Vamos ver as notas aqui primeiro, só para lembrar o pessoal. Volta aí um pouquinho. A nota do texto. Isso. O 5 e do 6. O do 5, a nota do texto foi de Mateus 25:40. Embora a passagem citada se refira especificamente ao remanescente judeu no final da grande tribulação, aqui para o pessoal lembrar que a grande tribulação, no caso, seriam dos 7 anos, final da grande tribulação, eu acredito. Se não foi, podem corrigir. Pode ser aplicada também à igreja, como vemos em exemplos no livro de Atos. Vide o caso de Herodes em Atos 12, 23. E no decorrer da história da igreja. E a nota de número 6 é que trata a parte do livro de Apocalipse, capítulo 20, de 11 a 15. Mas promessas, juramentos ou honra não significavam nada para o Papa João. Com a ajuda de alguns amigos, ele escapou de Constança disfarçado de um postilhão. O imperador se sentiu traído e indignado. Houve uma grande perseguição atrás de João. Ele foi pego na Suíça e trazido de volta como prisioneiro. Mas, ao contrário de sua vítima, Hus, ele estava com a consciência pesada, sem honra, sem dignidade, sem coragem. Ele foi compelido a desistir da insígnia do poder espiritual universal, o selo papal e o anel de pescador. Robert Heyland, bispo de Salisbury, à frente dos ingleses, em uma exploração de justa indignação, declarou que um papa tão coberto de crimes merecia ser queimado na fogueira. Ele foi levado para o castelo de Guthrie Bay, onde o bom Joan Hus vinha sofrendo a ferros por alguns meses. Lá, o Papa João adoeceu até o encerramento do concílio, que durou quase 4 anos. Mas, depois de se humilhar aos pés do pontífice reinante, foi elevado à categoria de cardeal e teve permissão para encerrar seus dias em paz. Mas nenhuma leniência foi exercida para com o reformador justo e irrepreensível, cujo exame e execução iremos agora rapidamente relatar. Vamos ver a nota de... Acho que está lá embaixo ainda. Vou dar um tempinho aí, para algum irmão queira fazer um comentário. O exame de Jan Hus. No primeiro movimento contra Hus, o arcebispo de Praga instituiu uma busca vigilante pelas traduções dos escritos de Wycliffe e, tendo coletado cerca de 200 volumes, muitos deles ricamente encadernados e decorados com preciosos ornamentos,
fez com que fossem queimados publicamente no mercado de Praga. Tanto foi dito quanto a identidade das doutrinas de Hus com as de Wycliffe, que o concílio condenou como heréticos, sob 45 proposições, e decretou que os ossos de Wycliffe deveriam ser tirados de sua sepultura e queimados. Hus também foi acusado de estar, entre aspas, infectado com a lepra dos valdenses. Sob esses dois nomes, o de Wycliffismo e do valdesianismo, um vasto número de acusações especiais, grosseiramente ofensivas à hierarquia, foram contidas. O concílio, embora empenhado na destruição de Hus, teria evitado de bom grado o escândalo de um exame público. Certas passagens que seus inimigos extraíram de seus escritos foram consideradas suficientes para sua condenação sem uma audiência pública. Consequentemente, ele foi continuamente assediado e perseguido em sua cela por visitas privadas, incitando-o a se retratar ou confessar, e não raramente foi escarnecido e insultado. A nota do texto, antes da gente continuar, um postilhão era o condutor de uma carruagem que distribuía correspondências, como se fosse um correio, ou dentro de carruagem, como hoje o pessoal faz aí essas entregas que nem sempre é o correio que está fazendo mais, tem algumas outras pessoas que fazem particular. Ele protestou contra esta inquisição secreta e exigiu para sua defesa uma audiência de todo o concílio. Seu fiel amigo, John de Clue, com outros nobres da Boêmia, pediram ao imperador que interferisse e, com sua ajuda, o objetivo dos padres foi derrotado em um julgamento público, foi obtido. Em um julgamento. Em 5 de junho de 1415, Jean Hus foi levado acorrentado ao grande senado da cristandade. As acusações contra ele foram lidas. Mas, quando ele propôs manter suas doutrinas pela autoridade das Escrituras e do testemunho do país, sua voz foi afogada em um tumulto de desprezo e escárnio. A Assembleia foi obrigada a encerrar seus trabalhos. 2 dias depois, ele foi trazido novamente e o próprio Sigismundo compareceu para preservar a ordem. Os acusadores de Hus eram numerosos, embora menos clamorosos do que no dia anterior. Com exceção de 2 ou 3 nobres boêmios, o reformador ficou sozinho. Ele estava grandemente exausto pela doença e enfraquecido pelo longo confinamento, mas seu nobre espírito recusou-se
a se curvar diante da violência de seus perseguidores. Ele respondeu com grande calma e dignidade, entre aspas, não me retratarei, a menos que você prove o que eu disse ser contrário à palavra de Deus. Foi sua resposta usual. Quando acusado de ter pregado as doutrinas wyclifistas, ele admitiu ter dito que Wycliffe era um verdadeiro crente, que sua alma agora estava no céu. E ele não poderia desejar que sua própria alma estivesse mais segura do que a de Wycliffe. Essa confissão provocou uma explosão de risos desdenhosos dos reverendos padres. E após algumas horas de discussão turbulenta, Hus foi retirado e a assembleia se desfez. Ele voltou para sua prisão e eles, ou pelo menos muitos deles, para suas cenas das mais grosseiras devassidão. Pode subir? Vamos refletir aqui uma circunstância sobre este momento lá atrás, falando sobre a história da igreja, o comportamento, a conduta, a postura de padres e do clero, né? E fazendo um paralelo com relação aos apóstolos de Cristo. Vamos fazer esse paralelo aí, os apóstolos de Cristo e os representantes que falavam sobre a doutrina de Deus, né? E que tinha essa perseguição toda, esses maus tratos, inclusive com prováveis doenças tal, e não havia praticamente nenhuma sensibilidade. O que é que redunda desse paralelo? Os apóstolos, após a ida de Cristo, eles passaram a pregar a palavra do Senhor. Vamos relembrar isso aí. E eu não estou lembrado assim, acho que foi só João, salvo engano, João foi o único que não teve assim essas perseguições, não vou dizer nem perseguição, porque ele morreu também ele morreu na prisão, salvo engano, João, né? Depois o irmão pode lembrar aí, os irmãos aí. Mas João não teve o que os outros apóstolos tiveram, uma morte assim muito drástica. Em suma, o paralelo feito em relação ao pessoal na época que falava a palavra de Deus junto a essa cristandade. Todos perseguidos. Era falar na palavra de Deus, era falar na palavra do Senhor, os apóstolos sofreram e sofreram muito. Não mais do que o Senhor. Mas observem que eles mesmos, apóstolos, alguns reconheciam até que morrer igual a Cristo na perseguição não era digno dele. Salvo engano, foi Pedro que quando foram executá-lo, colocaram na mesma posição na cruz. Como Cristo, ele considerou assim, como se fosse indigno. Não, me bote de cabeça para baixo. E ele foi executado na cruz de cabeça para baixo, diferente do Senhor com a cabeça para cima. E os outros também sofreram essas mesmas coisas. Até Paulo, que não andou com Cristo, o apóstolo Paulo, que não andou com Cristo,
a circunstância de morte de Paulo também não foi lá essas coisas, salvo engano, decapitaram a cabeça dele. Então, eram procedimentos drásticos, eram procedimentos assim que a gente fica meio difícil até de falar, né, em relação a algumas coisas que hoje estão passando, hoje, digo já na graça, em alguns países, e que essas pessoas que não creem na doutrina verdadeira do Senhor continuam a fazer determinadas ações drásticas também, como na Coreia do Norte, salvo engano, China e outros aí que não aceitam a entrada da Bíblia. Não obstante, o irmão Lineu falou em uma que eles terminam fazendo reuniões assim muito escondido, na noite vai um, depois aparece outro, mais tarde vai 15, 20 minutos vai mais outro, para não chamar atenção, porque todos eles têm pessoas que ficam veladas, procurando ver quem são essas pessoas que ficam se reunindo escondido lá nesses países que não aceitam ainda a amostragem, inclusive, da Bíblia. E outra coisa que eu vi do irmão Lineu era interessante, que um desses países aí, até para chegar à Bíblia, chega em contrabando. Imagine, a Bíblia é contrabandeada para poder chegar nos países que não... Hoje, na graça, século 20 e tantos, 20, 22 praticamente, é um negócio vergonhoso, né? Inclusive, o próprio item aqui falou concílio envergonhado. Mas basta falar na palavra do Senhor, ainda hoje existem pessoas que não aceitam, e nós estamos no nosso país, no Brasil, apesar de ser um país que tem a cristandade e tal, mas fala ainda assim no Jesus Cristo de uma forma com algumas aplicabilidade de doutrinas não recomendáveis, não aceitas, né, no mundo real de Cristo, mas ainda falam no Cristo. E dentro desse mesmo patamar de era, existem aqueles que jamais vão aceitar, pelo que eu estou vendo, tão cedo, você colocar a posição do cristianismo, né, do exercício de Cristo aqui na Terra. É por isso que fala sobre o milênio, onde o Senhor vai reinar por 1000 anos sem essa em esse engano todo que ficam aí fazendo, né? Essa tortura. Rapaz, padre torturando, brincadeira. É um negócio sério. Algum irmão quiser fazer algum comentário, fique à vontade antes de eu começar o próximo item. Vamos lá. O concílio envergonhado. No dia seguinte, Rus se apresentou pela terceira vez ao concílio. 39 proposições foram produzidas e lidas, alegando erros que ele havia avançado em seus escritos. Suas pregações e suas conversas privadas. Rus, como a maioria dos reformadores, defendia a doutrina da salvação pela graça, sem as obras da lei. Ele afirmou que ninguém poderia ser membro da verdadeira Igreja de Cristo, qualquer que fosse sua dignidade, papas ou cardeais, se fossem ímpios. Entre aspas, a verdadeira fé na palavra de Deus, diz ele, é o fundamento de todas as virtudes. Ele apelou ao honrado nome de Agostinho nesses pontos.
e sustentava que o único título do clérigo, prelado ou papa para a sucessão apostólica era possuir as virtudes dos apóstolos, entre aspas. O pontífice que não vive a vida de São Pedro não é vigário de Cristo, mas o precursor do anticristo. Ele citou uma frase de São Bernardo, que deu grande peso a este ditado solene, entre aspas. O escravo da avareza não é o sucessor de São Pedro, mas de Judas Iscariotes. O concílio ficou envergonhado, pois nenhum clérigo se aventuraria a ridicularizar as palavras de tais honrados pais. As proposições tratavam principalmente de duas coisas. Primeira delas, a falsa teologia de Roma. Hus havia denunciado a doutrina papista da salvação pelas obras, nas muitas maneiras que a igreja a prescreve. E a segunda, o falso sistema eclesiástico do papado, com seus abusos flagrantes. Esses ele expôs e condenou nos termos mais implacáveis. Mas sua condenação parece ter despendido de sua afirmação ousada de que nenhum oficial, rei ou sacerdote, tinha valor aos olhos de Deus, se o rei ou sacerdote viesse em pecado mortal. Quando interrogado sobre este ponto pelo cardeal de Cambrai, que viu sua posição perigosa na presença do imperador, Hus repetiu suas palavras em voz alta, entre aspas. Um rei em pecado mortal não é rei diante de Deus. Essas palavras selaram seu destino, entre aspas. Nunca existiu, disse Gismundo, um herege mais pernicioso. O quê? Exclamou o cardeal. Não estás contente em degradar o poder eclesiástico? Expulsarias os reis de seus tronos? Um homem, entre aspas, argumentou outro cardeal, entre aspas, pode ser um verdadeiro papa, prelado ou rei, embora não seja um verdadeiro cristão, entre aspas. Por que, então, disse Hus, depuseste João 23? O imperador respondeu, entre aspas, por seus crimes notórios. Pois agora é culpado de outro pecado, desconcertando e deixando seus adversários perplexos. Pode ver? Seria tendencioso e desinteressante tomar nota de todas as falsas acusações e calúnias que se amontoaram sobre ele e das respostas firmes que deu. Mas o que segue pode ser considerado como a substância de seu longo julgamento. Ele foi veementemente pressionado a se retratar de seus erros, a assumir a justiça das acusações,
e a se submeter incondicionalmente aos decretos do concílio e a renunciar a todas as suas opiniões. Mas nem promessas, nem ameaças o comoveram, entre aspas. Abjurar, disse ele, é renunciar a um erro que foi sustentado. Quanto às opiniões imputadas a mim, que nunca tive, a estas não posso retratar, quanto às que realmente professo. Estou pronto para retratá-las, para renunciá-las de todo o coração, quando eu for melhor instruído pelo concílio. Os padres responderam à integridade de consciência de sua vítima. Entre aspas. A competência do concílio não é instruir, mas decidir, ordenar a obediência às suas decisões ou fazer cumprir a pena. Os termos entre aspas, pastores de Constança, agora exigiam em alta voz uma retratação universal, ou que se queimasse vivo o atroz herege. O imperador condescendeu em discutir com ele, o mais hábil e sutil dos doutores, tanto em filosofia quanto em teologia, e tentar raciocinar com ele. Mas Hus respondeu com firme humildade que buscava instrução, que ele não podia abjurar erros dos quais não estava convencido. Ele foi levado de volta para a prisão, o fiel cavaleiro da Boêmia, John de Cruz, um verdadeiro Onesíforo, seguiu para consolar seu cansado amigo. Entre aspas, ó, que consolo para mim, disse Hus, entre aspas, ver que esse nobre não desdenharia de estender, o braço a um pobre herege acorrentado, que todo o mundo, por assim dizer, havia abandonado. Eu não sei, pelo relógio dos irmãos, se já bateu 9 horas aí, o próximo item é o julgamento de Sigismundo. Se o irmão quiser anotar aí. Já está anotado, Newton. Já são 9h06 já. 9, né? Então, vamos deixar 9h06. Vamos deixar esse item para a próxima oportunidade, se assim o senhor permitir. E passo de retorno a palavra ao controle aí do irmão Jefferson. Só... Pronto, então ficou certo para a próxima segunda, se ainda estivermos aqui, o julgamento de Sigismundo. Irmão Leones, pode agradecer, irmão? Eu vou tirar a gravação.